umas sobrinhas que são gêmeas. E aí eu tô lendo esse livro pra ela, Coraline, porque eu gosto muito e eu gosto de ler pra elas, porque elas ficam bem calminhas e é um momento só nosso. Então, eu pensei, por que não fazer um vídeo ASMR lendo? Eu já li esse livro umas 2 vezes, tô lendo agora pela terceira, porque é um livro muito bom. Passa uma vibe muito legal e essa edição é linda. Então, vamos começar aí. Eu vou mostrar ele por dentro, porque ele é muito bonito, tanto por fora quanto por dentro. Isso. E eu vou só ler o primeiro capítulo. Vou tentar fazer caber em um vídeo. Antes de começar, eu queria pedir pra você deixar o like, se inscrever e deixar um comentário. Essa aqui é a primeira ilustração do livro. Ele tem várias gravuras. E aqui é a página que abre o primeiro capítulo. Eu vou ler lá pra vocês. Parada à porta, Coraline lançava uma sombra enorme e distorcida no chão. E essa é a primeira, a segunda gravura, né? Olha a chave. Vamos começar. Coraline descobriu a porta logo depois que eles se mudaram. Era uma casa muito velha. Tinha um sótão sobre o telhado e um porão embaixo do chão, além de um jardim cheio de mato com árvores gigantes e antigas. A família de Coraline não era dona de tudo. A casa era grande demais para isso. A família era dona apenas de uma parte. As outras pessoas também moravam ali. A senhorita Spink e a senhorita Percival ficavam no apartamento de baixo do de Coraline, no térreo. Ambas eram velhas e gorduchas e dividiam o espaço com inúmeros cachorros velhinhos da raça terrier escocês, que atendiam por nomes como Hamish, Andrew e Jock. Num passado já muito distante, elas tinham sido atrizes. Isso foi o que a senhorita Spink contou para Coraline no dia que se conheceram. Sabe, Caroline, disse ela, errando o nome de Coraline, a senhorita Percival e eu fomos atrizes muito famosas. Na nossa época, éramos as rainhas dos palcos, meu bem. Ah, não deixe o homem de comer o bolo de frutas, ou ele vai ficar acordado a noite inteira com dor de barriga. É Coraline e não Caroline. É Coraline, disse Coraline. No apartamento de cima do de Coraline, mais perto do telhado, morava um velho doido que tinha um bigodão. Ele contou a ela que estava treinando uma trupe de ratos
estufas havia um buraco e Coraline passou uma manhã inteira jogando pedrinhas e bolotas nele, esperando, contando até ouvir o cluque que faziam ao cair na água lá embaixo. Coraline também explorava em busca de animais. Encontrou um ouriço e uma pele de cobra sem a cobra, e uma pedra que parecia um sapo, e um sapo que parecia uma pedra. Encontrou ainda um gato preto insolente que ficava nos muros e nos troncos das árvores observando-a, mas que escapulia quando a menina se aproximava para brincar com ele. Foi assim que ela passou suas primeiras 2 semanas na casa, explorando o jardim e o terreno ao redor. Sua mãe a chamava para jantar e almoçar, e Coraline tinha que estar bem agasalhada antes de sair de novo, porque naquele verão fazia muito frio. Mas mesmo assim, ela saía todos os dias até o dia em que choveu e Coraline teve que ficar em casa. O que eu faço agora? Perguntou a menina. Leia um livro, sugeriu a mãe. Veja um filme, brinque com os brinquedos. Vai importunar a senhorita Spink ou a senhorita Forcible ou o velho doido do andar de cima. Não, disse Coraline. Não quero fazer nada disso. Quero sair para explorar. Não me importa o que você vai fazer, respondeu a mãe de Coraline, desde que não faça bagunça. Coraline foi para a janela e ficou assistindo à chuva que não caía. Coraline foi para a janela e ficou assistindo à chuva que caía. Não era o tipo de chuva sob a qual se podia passear. Não era do tipo que se jogava do céu e se esborrachava no chão. Era uma chuva decidida, e naquele momento sua decisão era transformar o jardim em uma sopa de lama. Ela ligou a televisão, foi pulando de canal em canal, mas não havia nada além de propagandas, de entrevistas e homens de terno falando sobre o mercado de ações. Por fim, achou algo interessante, a parte final de um programa de história natural sobre uma coisa chamada camuflagem. Viu animais, pássaros e insetos que se disfarçavam de folhas ou galhos, ou até mesmo de outros animais para escapar de perigos. Coraline gostou, mas logo o programa acabou e começou um outro sobre uma fábrica de bolos. Era hora de dar uma palavrinha com o pai. O pai de Coraline estava em casa. Seu pai e sua mãe trabalhavam fazendo coisas no computador, ou seja, ficavam em casa o tempo todo. Cada um tinha seu próprio escritório. Olá, Coraline, disse o pai quando a filha entrou, sem olhar para a menina. Vovó Coraline, está chovendo. Está caindo um belo temporal. Não, só está chovendo. Posso sair? O que sua mãe falou? Ela disse: você não vai a lugar nenhum com essa chuva, Coraline Jones. Então, não. Mas quero continuar explorando. Então explore o apartamento, sugeriu o pai. Olha, aqui tem um pedaço de papel e uma caneta. Conte todas as portas e janelas. Faça uma lista de tudo que é da cor azul. Organize uma expedição para descobrir onde fica o aquecedor e me deixe trabalhar sossegado. Posso ficar na sala de visitas? Era na sala de visitas que os pais guardavam uma caríssima e desconfortável mobília que a avó de Coraline deixara de herança quando morreu. Coraline não podia ir lá, ninguém ia lá. O cômodo só era usado em ocasiões especiais. Só se não fazer bagunça e não toque em nada. Coraline analisou as possibilidades com cuidado, pegou o pedaço de papel e a caneta e seguiu a expedição para desbravar o apartamento. Descobriu o aquecedor. Ficava dentro de um armário da cozinha. Contou tudo que era azul, 153. Contou as janelas, 21. Contou as portas, 14. Das portas que contou, 13
balançou a cabeça e disse: venha, vou mostrar pra você. Ela pegou um molho de chaves na parte de cima do batente da porta da cozinha, olhou uma por uma e escolheu a chave mais velha de todas, a maior, mais escura e mais enferrujada. As duas foram para a sala de visitas e a mãe destrancou a porta com a chave. A porta abriu. Sua mãe estava certa, não dava para lugar nenhum. Ela se abria para uma parede de tijolos. Quando isso tudo era uma casa só, explicou a mãe. A porta dava para algum lugar. Depois que transformaram em vários apartamentos, construíram essa parede no meio. O lado de lá é um apartamento vazio que ainda está à venda. Ela fechou a porta e devolveu o molho de chaves ao batente da porta da cozinha. Você não trancou a porta, disse Coraline. Sua mãe deu de ombros. Pra que trancar? Não leva a lugar nenhum. Coraline não falou mais nada. Já estava quase escurecendo e a chuva ainda caía, tamborilando nas janelas e embaçando os faróis dos carros que passavam pela rua. O pai de Coraline fez uma pausa no trabalho e preparou o jantar. Coraline ficou indignada. Papai, você fez aquela receita de novo? Sim, é um ensopadinho de batata com alho poró, temperado com estragão e queijo gruyère, confessou. Coraline suspirou. Então foi até o congelador e pegou batata frita e mini pizza no micro-ondas. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, disse ao pai enquanto sua comida girava e girava e o cronômetro do micro-ondas ia chegando a 0. Que tal experimentar antes de dizer que gosta? Sugeriu o pai. Mas ela não cedeu. Naquela noite, Coraline ficou acordada na cama. A chuva já tinha parado e ela já estava quase dormindo quando alguma coisa fez. Ela então se sentou e o barulho continuou. Creque. Coraline se levantou da cama e foi até a porta do quarto, olhando pelo corredor, mas não viu nada estranho. Ela seguiu em frente. Do quarto dos pais ouviu um ronco baixo. Era o pai. E um resmungo sonolento. Era a mãe. Coraline se perguntou se estaria sonhando, ou seja lá o que fosse aquilo. Algo se moveu. Era mais uma sombra e escapuliu pelo corredor escuro como um pequeno pedaço de noite. Coraline torceu para que não fosse uma aranha. Elas lhe deixavam muito desconfortável. A forma preta entrou na sala de visitas e Coraline, um pouco nervosa, a seguiu. O cômodo estava umbrio. A única luz vinha do corredor. Parada à porta, Coraline lançava uma sombra enorme distorcida no chão. Ela parecia uma gigante esbelta. Quando viu a forma preta sair lentamente debaixo do sofá, Coraline se perguntou se deveria ou não acender a luz. Ela parou por um instante e então correu na ponta dos pés até o canto oposto da sala. Não havia móveis naquela parte. Coraline acendeu a luz. Não havia nada ali, nada além de uma velha porta que se abria para a parede de tijolos. Ela tinha certeza que a mãe havia fechado a porta, mas agora ela estava ligeiramente aberta, só uma fenda. Coraline chegou mais perto, atrás da velha porta de madeira, só uma parede de tijolos vermelhos. Coraline a fechou, apagou a luz e foi para a cama. Sonhou com formas pretas que deslizavam de um lugar para o outro, evitando a luz, até que todas se encontravam sob a lua. Pequenas formas pretas com olhinhos vermelhos e dentes amarelos afiados começavam a cantar. Somos muitos para contar, difíceis de ver. Somos difíceis de ver, muitos para contar. Estávamos aqui antes de você nascer e estaremos aqui quando você findar. As vozes eram estridantes, sussurradas e meio irritadiças. Coraline ficou incomodada.